E aí, gente, tudo bem? Bem-vindo ao canal Mundo FIV, se você é do canal. Pessoal, a gente fala muito sobre FIV, FIV pra lá, FIV pra cá. A gente tem visto que muita pessoa não sabe o que que é, nem o que é, e tudo que precisa saber para fazer uma fertilização. Então, dois pontos principais levaram a gente a fazer esse vídeo. Primeiro, explicar o que que é fertilização, essa sigla fertilização, e basicamente o que que é. A gente também vê que pacientes postergam muito o tratamento. Fertilização in vitro não é um bicho de sete cabeças. E as pacientes não procuram o médico, muitas vezes com muito medo de fazer fertilização. Poxa, será que isso faz mal para o embrião? O que que vai acontecer? Então a gente trouxe esse vídeo, tudo que você precisa saber sobre FIV. Considere se inscrever no canal no final do vídeo se você gostar do conteúdo e ativar as notificações e dar um like se assim você achar que valeu. Então, bora, puxa a vinheta. Legal, pessoal, tudo que você precisa saber sobre FIV. Então, o que é FIV? O que é essa sigla? Inclusive está no nosso título, né? Mundo FIV. É a fertilização in vitro. O que é a fertilização in vitro? É um tratamento médico para você fazer a fertilização, ou seja, fertilizar, ou seja, juntar um óvulo com um espermatozoide dentro de um laboratório, ou seja, in vitro. Essa palavra in vitro ela é basicamente in vitro no laboratório. Então, nada mais é do que fazer a fertilização dentro do laboratório, ou seja, pegar o óvulo da mulher ali, juntar com o óvulo do marido, do espermatozoide do marido, e formar um novo embriãozinho. Então é um óvulo com um espermatozoide formando um novo embrião, e isso é feito no laboratório, o que a gente chama de fertilização in vitro, tá bom? Então o que é FIV? Fertilização in vitro. Como que chama em inglês? É IVF, né? IVF, que é In Vitro Fertilization, que é a mesma coisa que a fertilização in vitro, tá bom? Bom, segunda coisa, o que que eu vou precisar? Gente, basicamente, fertilização in vitro é um tratamento que acontece em um mês. A paciente vai estimular o ovário com alguns remédios, então esse é um outro ponto. A maioria dos remédios eles são injetáveis, são picadinhas. É claro que existem protocolos que têm menos picadinhas, que têm remédios via oral, mas no geral as picadinhas elas fazem parte do tratamento. Então você vai acabar fazendo drogas para estimular o ovário. Por que estimula o ovário, Luiz? Porque a mulher normalmente tem um óvulo só. Se você não fizer nada, a paciente produz um óvulo só durante o mês. E na fertilização in vitro, quanto mais óvulos a paciente tiver, existe uma chance muito alta de aumentar as taxas de gravidez. Então, por isso que a gente normalmente estimula a paciente para captar mais óvulos. Então, você vai ter que tomar remédio. O segundo ponto, você vai ter que fazer alguns ultrassons, que a gente chama de ultrassons transvaginal. Você vai ter que acompanhar com o médico ali. Normalmente esses ultrassons ocorrem ali entre o sexto, oitavo e 10º dia. Isso pode andar um pouco para trás, um pouco para frente, mas você vai fazer de 3 a 4 ultrassons durante o seu tratamento. E você vai tomando esses remédios e vai acompanhar os ovários crescerem, os folículos crescerem dia a dia, normalmente de 2 em 2 dias. Quando você chegar no 11º dia, você vai tomar um último remédio, que é uma picadinha também chamado de trigger. A gente ainda usa esse nome em inglês mesmo, como se fosse um trigger do relógio, né? O gatilho do relógio, né? O trigger é o gatilho, que faz com que a mulher mature os óvulos, e esse trigger tem várias formas de fazer para maturar os óvulos ali no finalzinho. Bom, depois que você recebe esse último remédio, 36 horas depois você vai em jejum para um laboratório para você receber uma sedação e você tirar os óvulos do seu ovário. Quando você tira os óvulos do seu ovário, você basicamente já passou esses óvulos para o laboratório, e o laboratório vai fertilizar os óvulos com o sêmen do maridão. Dois pontos importantes. Normalmente a gente aspira os óvulos primeiro para depois colher o sêmen do marido. Você pode fazer antes, mas como o óvulo, se você não tiver óvulo, você não gera gestação, e vice-versa. Normalmente a gente aspira os óvulos antes do marido colher o espermograma. Combinado? E depois que o marido colhe o espermograma, a fertilização acontece. Bom, existem várias técnicas no laboratório. Acho que a ideia desse vídeo não é falar sobre todas as técnicas, mas basicamente a gente tem algumas técnicas de fertilização in vitro clássica, onde a gente pega um óvulo ali e junta em um monte de espermatozoide, ou você tem a ICSI, que é a injeção intrassoplasmática de espermatozoide, normalmente essas duas principais, tá bom? E depois que você fertiliza, você tem uma coisa que a gente chama de jornada dos 5 dias, o embriãozinho vai evoluindo ao longo dos dias, e aí quando você tem o 5º dia do embrião, que é o blastocisto, você acaba congelando esse embrião, ou você acaba colocando esse embrião de volta no útero da paciente para a paciente engravidar. Então, esses são os dois tipos de tratamento, que a gente chama de tratamento a fresco, ou seja, no final do tratamento a gente transfere o embrião para o útero da paciente, a gente volta para o útero dela, ou a gente acaba congelando os embriões,
que é uma tendência atual, a gente vai congelar cada vez mais para conseguir coordenar o ciclo da paciente em próximo mês oportuno. Tá bom? Então você vai precisar mais ou menos de uns 18, 19 dias se você for transferir embrião e uns 14, 15 dias se você não for transferir embrião, se você for aspirar e for congelar esses embriõezinhos, tá bom? Bom, então você vai precisar dessa logística de vida, você vai precisar dos remédios, esses remédios são escolhidos pelo médico que vai estimular o seu ovário, e no final do dia você vai precisar de um laboratório. Tudo isso que eu falei de aspiração de óvulo é feito em um laboratório, você vai escolher o seu laboratório, um laboratório de confiança para fazer o seu tratamento, tá bom? E 9 dias depois que você transferir o embrião, você sabe se você está grávida ou não com o tratamento. E depois, claro, você tem todo um caminho ali para aumentar o beta-HCG, para você não perder a gestação, tá bom? Valeu, gente! Pelo vídeo de hoje era isso, um abração para todo mundo aí. Claro que eu falei um passo a passo bem resumido, mas a gente tem vários vídeos no canal para explicar certinho o que é. Ah, e para terminar o vídeo, você vai gastar, dependendo do laboratório que você for, dependendo de quanto remédio você vai tomar, mas existem fertilizações entre 15 e 25 mil nessa faixa, dependendo do que remédio que você vai tomar. Tá bom? Valeu, gente. Um abração para todo mundo. Se inscreve no canal. Valeu!